Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e espero que vocês tenham acompanhado as nossas aulas e que tenha ajudado um pouquinho vocês. Na última aula, nós falamos do movimento harmônico simples, mas nós só falamos da posição, velocidade e aceleração que estavam envolvidos, né? Agora, nós vamos ver exemplos de forças que causam esse movimento oscilatório, tá certo? Que são chamadas de forças restauradoras. Mas antes de chegarmos nas forças, vamos só relembrar aqui, olha, que o deslocamento é dado por A cosseno de ômega t mais uma fase inicial. Para cada tempo, o objeto vai estar em uma posição diferente, né? Imagine um bloco oscilando. O bloquinho está aqui, ele está indo na amplitude máxima, na amplitude mínima, está oscilando entre mais A e menos A, passando pela posição de equilíbrio. Então, para cada tempo, ele vai estar localizado em uma posição diferente. A velocidade com que ele passa em cada posição também é diferente e é dado por menos ômega A, onde A é a amplitude, seno de ômega t mais φ0, que é a fase inicial do movimento. A aceleração é dado por menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ0. Agora, observe o seguinte, ó, a posição é A cosseno de ômega t mais φ0. E aqui na aceleração, nós temos A cosseno de ômega t mais φ0. Então, nós podemos escrever que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado x de t, onde o x de t está escrito aqui. Então, tendo essa expressão para aceleração, nós podemos falar da força resultante. Se nós desprezarmos o atrito do ar, por exemplo, nesse bloquinho que está oscilando, tá certo? Se nós colocarmos oscilando na posição horizontal, sem atrito, apoiado em um objeto, sem atrito, a mola presa a um objeto apoiada em um piso sem atrito. A única força horizontal que vai ter vai ser a força elástica, tá certo? Então, essa força seria a própria resultante naquela direção do movimento que nós estamos analisando. Esse sinalzinho negativo que aparece quer dizer que essa força ela vai estar sempre contrária ao deslocamento. Pensando novamente em um bloco apoiado em um piso sem atrito, preso em uma mola. Esse bloquinho começa a oscilar. Quando esse bloquinho ele está parado aqui, você puxa e abandona. Aí ele vai passar pela posição de equilíbrio e vai ficar oscilando. Bom, na hora que ele está afastando a posição de equilíbrio, ou seja, o deslocamento está para cá, para onde vai estar a força elástica? Vai estar contrária a esse deslocamento do bloco, vai estar puxando o bloquinho para a posição de equilíbrio dele. Por isso que é chamado de força restauradora, sempre tenta restaurar a posição de equilíbrio, tá certo? Por isso que essa força restauradora vai ser sempre contrária ao deslocamento. Aqui eu estou colocando que a força resultante, que é igual a MA, vai ser igual à própria força restauradora que nós estamos considerando que só exista aquela força naquela direção, tá certo? Bom, vamos dar os exemplos agora. Oscilador bloco mola horizontal. Então, como eu falei, ó, a gente tem um bloco que está aqui, ó, numa superfície sem atrito, tá certo? Nesse momento que o bloquinho está na posição 0, a mola não está deformada. Se nós puxarmos para a posição A e largarmos, ele vai passar pela posição 0, vai comprimir a mola, chegar em menos A e vai ficar oscilando de menos A a A, menos A a A, tá certo? Já que não tem atrito, ele vai sempre voltar para a posição menos A e A, menos A e A, porque a energia mecânica vai se conservar, já que não tem força dissipativa no sistema.
Então, nessas posições de menos A, a velocidade é zero. Quando chega em mais A velocidade é zero. Certo? Então, vamos ver. Lembrando que a força elástica, qual é a força elástica? F é igual a menos kx. Ou seja, a força, esse sinalzinho negativo, é porque a força elástica vai estar contrária ao deslocamento. Considerando ser a única força agindo no sistema, podemos relacionar a constante elástica da mola com a equação. Ou seja, eu posso falar que a força resultante nessa direção x aqui, nesse eixo x, vai ser igual a menos kx. Só temos a força elástica atuando nessa direção x. Logo, ela é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a massa vezes a aceleração? A gente acabou de ver aqui que nós podemos escrever a aceleração como menos ômega ao quadrado x. Então, menos kx igual a menos m, substitui o valor da aceleração, ômega ao quadrado x. Cancela o x com x, o menos com menos, a gente tem que a constante elástica da mola vai ser igual a m ômega ao quadrado. Daí a gente tira o valor da frequência angular, que é raiz de K sobre M, onde K é a constante elástica e M é a massa desse bloquinho que está preso à mola oscilante, tá certo? A gente sabe também que o período é igual a 2π sobre a frequência angular. Logo, vai ser igual a 2π, quem é 1 sobre a frequência angular? É raiz de M sobre K. Então, daqui que sai a expressão para o período e para a velocidade angular, para a frequência angular. Lembrando que frequência angular é a velocidade angular constante, né? Valor constante. Então, nós podemos tirar a frequência angular e o período usando a segunda lei de Newton aqui, para essa força elástica atuando aqui. E em relação às energias, a gente já sabe que energia mecânica é energia cinética, mas energia potencial. Cinética, mv ao quadrado sobre 2. Potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Só que a velocidade, ela é quem? Menos ômega a seno de ômega t mais φ. E o x? A cosseno de ômega t mais φ. Substituindo esse x aqui e esse v aqui, a gente vai ter uma expressão para a energia mecânica que depende do cosseno ao quadrado e do seno ao quadrado, vezes essas constantes, né? Bom, só que, não tendo atrito, a energia mecânica se conserva. Então, quando a gente substitui esse x ao quadrado aqui e esse v ao quadrado aqui, a gente encontra um valor constante para a energia mecânica, que é kx máximo ao quadrado sobre 2, por exemplo. Que pode ser também, né, a energia mecânica também vai ser igual a massa V máximo ao quadrado sobre 2. Né? Quando a energia potencial é zero, eu tenho energia cinética máxima, nesse caso, nesse exemplo. Quando a energia cinética for zero, eu terei a energia potencial máxima. Eu estou falando nesse caso porque, na realidade, é quando a energia potencial for mínima, eu tenho a energia cinética máxima. O mínimo não quer dizer que seja zero. Pode ser menor que zero, a energia potencial. Então, mas nesse exemplo aqui, eu posso pensar em energia potencial zero, o mínimo sendo o zero. Certo? Bom, vamos olhar como funciona o gráfico? Já que a energia mecânica é constante, já que nós só temos forças conservativas, então a energia mecânica se conserva, ela vai ser uma reta aqui no nosso gráfico. E a soma da energia cinética mais da energia potencial, a soma das duas vai ser sempre igual à energia mecânica. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ou um menos x qualquer aqui, o valor dessa minha energia cinética mais o valor da minha energia potencial nesse ponto menos x qualquer aqui, a soma delas vai ser igual à energia mecânica.
Se eu pegar nesse x igual a zero aqui, ó, em x igual a zero, a energia potencial vai ser zero. E a minha energia cinética vai ser máxima, que é essa azulzinha aqui. Tá certo? Nesse menos A aqui, onde a velocidade é zero. Nesse menos A aqui, nós temos velocidade igual a zero, energia cinética igual a zero, e a potencial vai ser igual à mecânica. Certo? Nesse ponto zero, como eu falei, a cinética, a potencial vai ser zero e a cinética vai ser igual à mecânica. Dessa forma, você pode analisar todo o movimento, toda a parte energética do seu sistema, bloco mola, tá certo? Agora, se essa mola estiver pendurada, se esse bloco estiver na vertical, pendurado na mola, então a mola sem o bloco, ela está numa determinada posição. Eu penduro o bloco, ela vem para uma outra posição e fica em equilíbrio. Esse equilíbrio quer dizer que o peso do bloquinho mg é igual à força elástica. Se eu puxo, ou seja, a força elástica é Kx, no caso do nosso x aqui, essa distensão a gente está chamando de d, então KD igual a mg. Se nós puxarmos esse bloquinho a partir dessa posição de equilíbrio para o menos A, ele vai oscilar de menos A até mais A, menos A até mais A. Pegando em uma posição X qualquer aqui, enquanto ele está retornando, né, subindo, o que nós podemos analisar? Nesse ponto aqui, em todos os pontos, a gente vai ter o mg, a força gravitacional puxando para o centro da Terra. E a força elástica aqui vai ser quem? Vai ser a constante vezes o x, onde esse nosso x aí é d menos x, porque eu estou chamando essa posição aqui de x. D menos x por quê? Porque eu tenho o d. Se o bloquinho encontra-se aqui, vai ser o d menos esse pedacinho x aqui. Bom, aí analisando aqui, o que nós temos? A força resultante aqui nesse ponto x vai ser a força elástica menos mg. K vezes d menos x menos mg. Só que nós sabemos que KD é igual a mg. Então, eu tenho aqui, ó, K vezes D menos K vezes X menos mg. KD é igual a mg. Então, o mg vai cancelar com esse mg aqui e nós vamos ter uma força igual a menos kx. Então, fica indiferente você analisar essa parte que foi deslocada só com pezinho e ficou na posição de equilíbrio. Você pode analisar direto aqui, a partir dessa posição de equilíbrio, o x, tá certo? Sem considerar essa distensão inicial. Um outro exemplo de uma força restauradora é o pêndulo simples. Vamos pensar, olha, nós temos um fio, né, aqui. Nesse fio nós temos uma massinha M pendurada. Ele é um pêndulo simples porque nós vamos desconsiderar a massa do fio, desprezar a massa do fio, e nós não vamos considerar movimentos de torção no fio, ou seja, esse fio só vai se movimentar dessa maneira, não vai haver essa torção. Então, nós temos um fio inextensível, uma massinha M pendurada nele, que vai fazer esse movimento oscilatório. Só que ele vai ser simples para pequenas amplitudes, certo? E qual é a força restauradora que está atuando aqui? Vamos ver quais as forças que estão atuando nesse pêndulo? Olha só, nós temos, olha, está preso no fio, então nós temos a tensão no fio e nós temos o peso mg. Quando a gente puxa esse bloquinho para uma certa posição, essa bolinha para uma certa posição, e
vamos escrever aqui um eixo em cima da tensão e um eixo tangenciando a trajetória nesse ponto, nós vamos poder desenhar a força tensão, aqui, puxando para cima, puxando aqui, em cima do fio, o peso para baixo. Nós vamos ter uma componente do peso que vai estar colinear com a tensão, e vamos ter uma componente do peso que vai estar em cima dessa linha tracejada. Essa componente que nós estamos chamando de PT aqui, que vai ser a nossa força restauradora. É ela que vai puxar o objeto para a posição de equilíbrio. Então, ele tem energia, essa bolinha de massa tem energia para chegar até essa altura máxima. Só que em todos os instantes aqui vai ter uma componente do peso que vai estar puxando para voltar à posição de equilíbrio, certo? Vai estar fazendo com que diminua a velocidade até chegar na velocidade igual a zero e voltar. Essa componente da força-peso é a força restauradora. Então, de novo, considerando desprezível a resistência do ar, nessa direção aqui, olha, do tracejado, a resultante nessa direção é só essa componente do peso. Então, essa componente do peso, que é igual a mg seno de θ, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração naquela direção. Agora, nós falamos que o pêndulo fará um movimento harmônico simples para pequenas oscilações, ou seja, para ângulos menores que 10 graus. E se nós olharmos, o seno do ângulo ele é aproximadamente igual ao ângulo para um ângulo muito, muito, muito menor que 1 radiano, ou seja, menores que 10 graus. Olha só, nós temos aqui, olha, o ângulo, né? Qual é o seno de zero? Zero. Qual é o seno de 0,0349? Vai ser 0,0349. Então, para pequenos ângulos, olha, 0,1745. O seno desse ângulo vai ser 0,1736. Então, ele é bem próximo. E quanto maior for o ângulo, menos o seno vai ser parecido com o ângulo. Por isso que essa relação aqui, que o seno é aproximadamente igual ao ângulo, é válida só para pequenos ângulos. Aqui, olha, o ângulo foi dado em graus para você conseguir visualizar melhor. 10 graus é igual a 0,1745 radianos. 0,1745 radianos. O seno de 0,1745 radianos é 0,1736. Então, voltando aqui, eu só quis demonstrar para vocês que nós podemos fazer essa aproximação, que o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo para ângulos muito menores que 1 radiano. Então, eu posso escrever a componente do peso mg seno de θ igual a mg θ, para ângulos pequenos, muito pequenos. A gente sabe que o arco, olhando aqui, olha, esse arco aqui, o arco é igual o raio vezes o ângulo. O raio aqui, nesse caso, vai ser o comprimento do fio L, tá certo? Então, nós temos que o arco é igual ao raio vezes o ângulo. O raio é o comprimento L do fio vezes o ângulo θ. Chamando esse arco, né, de x, a gente pode reescrever essa expressão em a componente do peso tangencial é igual a mg seno de θ, que é igual a mg θ, que é igual a mg, quem é θ? X sobre L. Nós estamos chamando o S de x, divide por L, x sobre L igual a θ. Então, a gente pode escrever aqui como a componente tangencial do peso vai ser igual a mg sobre L, x.
Aí, por que que eu escrevi dessa forma? Porque, voltando agora para a força resultante, nessa direção aqui, ó, tangencial, nós só temos essa componente da força-peso, que para pequenas amplitudes de oscilação, para ângulos pequenos, a gente pode chegar até essa expressão como foi mostrado. Então, eu tenho massa vezes aceleração, vai ser igual a menos massa vezes aceleração, vai ser igual a m vezes aceleração, que é menos ômega ao quadrado x. E é igual a resultante naquela direção. Como não tem atrito, não tem resistência do ar, a gente só tem a componente do peso, que é menos mglx. Cancelando x com x, o menos com menos, a gente encontra que o ômega ao quadrado vai ser igual a mg sobre L, sobre m. Então, mg sobre L igual a m ômega ao quadrado. Isolando o ômega, a gente encontra que a frequência angular vai ser igual a raiz de g sobre L. Lembrando que o período é igual a 2π sobre a frequência angular, nós temos que o período vai ser 2π raiz de L sobre G. Basta inverter isso aqui. Alguns exemplos. O bloco mostrado no esquema tem massa de 0,2 kg e, após ser deslocado da sua posição original de equilíbrio e solto, executa um movimento harmônico simples. Nessa condição, o período de oscilação do sistema mola-massa é período igual a 2π raiz de m sobre k. Nesse caso aqui é um k equivalente, porque nós estamos aqui com duas molas presas no bloco, não só com uma, tá? Em que o k equivalente é a constante elástica equivalente da associação das molas, e mzinho é a massa do corpo, que está oscilando. O gráfico descreve o deslocamento do corpo em função do tempo. Nessas condições, e desprezando as forças resistivas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a amplitude do movimento. Gente, aqui eu tenho o gráfico de Y, ou seja, ele está oscilando de 0,1 a menos 0,1, 0,1 a menos 0,1, enquanto o tempo está passando. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, a gente vê que a amplitude é 0,10 metros. O período é quando começa a repetir o movimento. Então, eu tenho aqui, olha, o movimento começou a repetir em 0,4 segundos. Então, o período ele gasta 0,4 segundos para repetir o movimento. Vamos supor que tenha a posição de equilíbrio esteja aqui, puxa, abandona. Ele sobe, passando por zero, e volta. Quando ele voltar, começa a repetir. Ele gastou 0,4 segundos para voltar à posição inicial. Então, determine a constante elástica equivalente da associação das molas. Então, olha, do gráfico a gente viu que a amplitude é 0,10 metros, vimos que o período é 0,4, a gente sabe que o período é igual a 2π raiz de m sobre a constante elástica, no caso equivalente. Então, o período é igual a isso, que é igual a 0,4. Vamos elevar dos dois lados ao quadrado. Eu tenho 0,4 ao quadrado, igual a 2π ao quadrado, raiz de m sobre k ao quadrado, que fica m sobre k. Resolvendo essa equação aqui, a gente encontra que a constante elástica equivalente é igual a 50 newtons por metro. Letra D. Deformação. Determine a deformação das molas na situação de equilíbrio. Bom, na situação de equilíbrio, é quando o peso vai ser igual à força elástica. Ou seja, você pendurou o objeto e ele chegou à posição de equilíbrio. Depois que você puxar, é que ele vai começar a oscilar. Então, na posição de equilíbrio, eu tenho que a força elástica é igual a K equivalente vezes X, que é igual a mg. Já que a massa é 0,2 kg, 0,2 vezes G, que é 10, dá 2 newtons.
Então, nós temos que K equivalente vezes X é igual a 2 newtons. X vai ser igual a 2 dividido por 50, que é o K equivalente. A força, a deformação das molas na situação de equilíbrio é de 0,04 metros. Próximo exercício. Um bloco com 4 kg de massa está em repouso apoiado no plano horizontal sem atrito, preso a uma mola ideal de constante elástica 400 N por metro, que é a figura A. Na figura B, nós temos aqui, olha, o bloquinho já tendo comprimido 0,5 metros. Então, quando o bloco é afastado 0,5 metros de sua posição inicial e abandonado, ele oscila o movimento harmônico simples. Então, ele foi aqui, olha, comprimiu menos 0,5 metros, ele vai ficar oscilando de menos 0,5 metros a mais 0,5 metros, certo? Determine o período do movimento do bloco, a energia mecânica do sistema, a representação gráfica do valor algébrico da força resultante em função da elongação e a representação gráfica da energia potencial e da energia cinética em função da elongação. Período do movimento. Período, né, de um bloco preso em uma mola é 2π raiz de m sobre k. A gente tem a massa que é 4, o K que é 400 N por metro, tem que observem as unidades, tá certo? Então, a gente encontra que o período é 0,2π segundos. A energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais da potencial, ela vai ser constante porque não há força dissipativa no sistema. Então, a energia mecânica vai ser K, a amplitude ao quadrado sobre 2. Sendo K 400, a amplitude a gente já viu que é 0,5, né? A gente encontra que a energia mecânica é igual a 50 joules. A representação gráfica do valor algébrico da força resultante. Força resultante no eixo X. Não tem atrito, então a força resultante é a própria força elástica no eixo X. Então, a representação da força elástica em função de X é uma reta, né, que força é igual a menos Kx, força vai ser igual a menos 400, que é o K, que é a constante elástica, vezes X. Para cada X, você tem um valor de F. X igual a 0, F igual a 0. Está aqui. X igual a 0,5, menos 0,5, cancela com esse menos, força igual a 200 newtons. É esse ponto aqui. X igual a 0,5, F vai ser igual a menos 200, que é esse outro ponto aqui. E para qualquer outro ponto X aqui, basta vocês irem substituindo nessa expressão, nessa equação, e encontrando o valor respectivo da força aqui e montar esse gráfico. A representação gráfica da energia potencial e da energia cinética em função da elongação. Então, eu tenho aqui a energia em função da elongação. Nós temos aqui, olha, que a energia mecânica é igual a 50, esse tracejado horizontal aqui, ó. Então, em qualquer ponto, a soma da energia cinética mais da energia potencial vai ser igual a 50. Em X igual a menos 0,5, nós temos energia cinética 0, energia potencial igual a 50. Em X igual a 0, nós temos energia potencial 0, a mola não está nem comprimida nem distendida, e a energia cinética é igual à energia mecânica, que é 50. Tá certo? Agora, como saber que é essa forma aqui, né? A gente já sabe que a energia potencial é Kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial é igual a 200x ao quadrado, onde x é a cosseno de ômega t, mais φ. E a energia, e a gente sabe que a energia mecânica é a cinética mais a potencial, logo a cinética é a energia mecânica menos a potencial.
Energia cinética é igual a 50 menos a potencial, que é 200x ao quadrado. Certo? Então, a gente tem aqui a energia cinética com uma concavidade para baixo e a energia potencial com uma concavidade para cima. Ok? Bom, meninos, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus.